Olá, alunos da RASC, tudo bem com vocês? É o professor Senebaldo que está falando. Eu sou da RASC do Polo de Americana e estou aqui hoje para apresentar para vocês o curso Matemática para a Vida. O intuito desse curso, pessoal, é quebrar esse paradigma, essa ideia que vocês têm, que nós temos, a sociedade de uma maneira geral, de que a matemática é para poucos, de que a matemática é difícil, de que nós não a usamos no dia a dia, né? E que ela só serve para fazer contas, tá? Serve também para fazer contas. Mas é para que vocês se familiarizem um pouco mais com ela e percebam a importância da matemática, tanto no nosso dia a dia, assim como para situações como, por exemplo, o Enem, ou então vestibulares, tá? Eu vou apresentar para vocês agora aqui o cronograma das aulas. A primeira aula, que é a de hoje, a História da Matemática. As aulas 2, 3 e 4 são aulas referentes a conteúdos básicos do ensino fundamental, mas que vocês também sempre têm uma revisão no ensino médio, tá? As aulas 5, 6 e 7 são aulas destinadas ao conteúdo específico de estatística. Por que estatística? Porque estatística é um dos conteúdos mais usuais no nosso dia a dia e também um dos que mais cai tanto em Enem como em vários dos vestibulares. Tá? Nós teremos depois uma aula sobre geometria plana e espacial. Tá? E frisando aqui que tanto as aulas de estatística, né, como as aulas de geometria espacial estarão focadas em questões do Enem. Uma aula sobre raciocínio lógico, aplicação, resolução de exercícios, tá? E a última aula é a matemática e a sua aplicação nas artes. Vamos lá então. Aula 1, a história da matemática. Eu quero frisar nesta aula alguns dos principais acontecimentos da matemática na história da humanidade e focar principalmente no início do seu uso e principalmente os momentos que o homem começa a registrar o uso da matemática. Porque nós sempre usamos a matemática, mas a partir de determinada época o homem começa a registrar o uso da matemática, tá? O intuito daqui também, de vocês aprenderem um pouco da história da matemática, é fazer com que vocês se sintam mais motivados a aprender a matemática e a perceber que a matemática ela foi se desenvolvendo de acordo com a necessidade da humanidade. Tá? Perceber também, né, que a matemática ela é humana, ela está intrinsecamente ligada ao ser humano e à nossa história de uma maneira geral. Né? Não só em fazer contas, em fazer cálculos, tá? Mostrando também o seu desenvolvimento e a mudança da perspectiva, né, que ocorreu durante o decorrer do tempo. Vamos ver então a matemática na pré-história. Tá? Para falar um pouco a respeito da matemática na pré-história, eu peguei fragmentos de um livro de uma escritora que ela escreveu sobre os fundamentos da história da matemática. Olha só para vocês verem o que ela escreve. Pela necessidade que havia entre os homens primitivos de caçar, pescar e coletar folhas e frutos para sua alimentação, eles já utilizavam formas de contagem usando marcas e sinais em pedras ou paredes das grutas onde se abrigavam dos animais e do frio. Estes vestígios eles são encontrados nas cavernas dos homens pré-históricos. Tá? Isso são encontrados principalmente no norte da África, em regiões que hoje se encontra o Oriente Médio, mas também muitos vestígios no Nordeste brasileiro, tá? Em cavernas, em pedras, onde o homem já começava a fazer as suas primeiras anotações a respeito principalmente de contagem. Especialistas confirmam que também utilizavam certas marcas para contar o tempo através dos astros. Ou seja, ele já começava aqui a perceber que em determinadas épocas do ano, por exemplo, fazia mais frio, mais calor, porque ainda não existiam como existe para nós hoje os calendários, permitindo assim que realizassem os seus rituais religiosos no período certo. Alguns séculos mais tarde, os indígenas utilizavam um processo de mnemotécnica. O que significa isso? Essa técnica, na verdade, é uma técnica que faz com que você memorize mais facilmente as coisas, que empregava os dedos da mão e outras partes do corpo para representar os números.
Então essa técnica, ela servia o quê? Para ajudar que esses povos, eles memorizassem mais as suas contagens, né? Porque na época era basicamente, contagem. Olha só para vocês verem, aqui nós temos um exemplo clássico. A partir do momento em que o homem ele começa a domesticar os animais e começa a limitar o espaço em que esses animais ficavam, eles tinham que controlar a quantidade de animais que eles tinham. Então, o que eles faziam? Era muito comum, e alguns registros mostram isso, que eles pegassem, tá? E para cada animal que, por exemplo, que fosse entrando dentro de um determinado espaço que eles fossem deixar esses animais, para cada animal que passasse, como vocês podem ver na segunda figura aí, vocês têm 3 ovelhas e 3 pedras. No final do dia, por exemplo, mas é óbvio que vocês imaginem aí uma quantidade bem maior. Por exemplo, vamos imaginar 50 ovelhas, ele ia ter 50 pedras. No final do dia, ou então em determinado final de certo período, ele ia verificar quantas pedras ele ainda tinha. E ele contava, passou uma ovelha, uma pedra, ia tirando. E ele observava o quê? Tem 48 ovelhas, né? Significa que 2 não estão mais ali. Aconteceu alguma coisa com elas. Ou elas fugiram, ou elas foram pegas por algum outro animal, ou foram roubadas, né? Ou então aumentou a quantidade de ovelhas, né? Ele só tem 30 pedrinhas e de repente saíram 32 ovelhas, significa, né? Obviamente que ele ia perceber isso, mas significa que aumentou a população das ovelhas. Então esse é um exemplo clássico do início em que o homem começa a contar os seus animais, o seu rebanho. Vamos dar um salto agora, tá? Vamos ver agora o surgimento da escrita matemática, que nada mais é um conjunto de símbolos que representa determinada quantidade, tá? Eu destaquei aqui algumas culturas, tá? Algumas civilizações. Vocês estão vendo aí o egípcio, a cultura egípcia, e a cultura indo-arábica. Na verdade, é o conjunto numérico indo-arábico. Então, olha só para vocês verem. Primeira coisa, ó, observem como que os egípcios, tá? Como que eles escreviam os seus números, como que eles representavam as suas quantidades. Então, por exemplo, né, para representar o número 1, eles colocavam um bastão. Para representar o número 10, olhem lá para vocês verem, tá? É o finalzinho do nosso pé, o calcanhar. Para representar o número 100, eles representavam através de um rolo de cordas. E assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, se no Egito Antigo, tá, eles quisessem representar 23 animais, como que eles representariam? 2 calcanhares e 3 bastões, número 23. E do lado, a tabela do lado, ela mostra o desenvolvimento, tá, dos números, dos símbolos numéricos que nós utilizamos até hoje. Então vocês podem perceber que começa lá 300 anos antes de Cristo com os povos hindus, que são, na verdade, tá, os povos da Índia. Tá? Aí você vê 500 anos depois de Cristo, e aí você vê 900 depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, você já vê um desenvolvimento. E o árabe, 900 anos depois de Cristo, também, ele já tem algumas mudanças. Mas por que passa do hindu para o árabe? Porque uma cultura vai passando informação para outra, ou através de dominações, ou através mesmo de trocas de experiências. Tá? Aí você vê, por exemplo, né, 1000 anos depois de Cristo, o conjunto árabe de números na Espanha. Por quê? Porque durante muitos anos o povo árabe dominou grande parte da Espanha. Tá? E aí você vê, na Itália, 1400 anos depois de Cristo, os conjuntos, os símbolos numéricos que nós utilizamos até hoje, muito parecidos com o que são utilizados. Né? Então é só para que vocês entendam por que se chamam, então, o conjunto dos números que nós utilizamos, dos algarismos que nós utilizamos para representar os nossos números, indo-arábicos, porque foram essas civilizações que os desenvolveram. Falando um pouco mais sobre o Egito, olha só para vocês verem, acredita-se que a geometria nasceu no Egito devido à necessidade de medir terras e construir pirâmides. Todos nós conhecemos as pirâmides do Egito.
Caso vocês não conheçam, deem uma pesquisada, é muito interessante. Existe muito mistério em torno de como os egípcios conseguiram construir essas pirâmides. Uma outra coisa também que os egípcios desenvolveram já naquela época, tá? 2, 3 mil anos antes de Cristo, cerca disso, foi um calendário. E como que eles fizeram isso? Eles observavam as cheias do rio Nilo e perceberam que ela ocorria sempre em determinada época, tá? E sempre depois de um determinado período de tempo. E eles perceberam também, observando os astros, que era sempre quando uma estrela, que se chama Sírius, tá? Ela se levantava. Então, a partir daí, eles já tinham um calendário que tinha, né, na época, era aproximado ainda, não se tinha uma precisão, há aproximadamente 365 dias. Tá? Isso 2, 3 mil anos antes de Cristo. Duas curiosidades a respeito do Egito, né, principalmente a respeito das pirâmides, né, que são envoltas por muito mistério. Em primeiro lugar, por que tem tanto mistério a respeito das pirâmides? O que eram as pirâmides? As pirâmides eram tumbas dos faraós. Então era muito comum que elas fossem construídas em total segredo, né? Era muito comum que os engenheiros da época, né, após o término das pirâmides, ou então assim que os faraós falecessem, ou eles fossem mortos ou fossem enterrados junto com os faraós. Por quê? Porque as tumbas, dentro das pirâmides, vocês sabem que eles guardavam uma grande quantidade de tesouro, né? Porque eles acreditavam que depois, para entrar na outra vida, eles precisavam levar um dote, né? Os faraós acreditavam nisso, os antigos egípcios. Então, para isso, eles, quando eram enterrados dentro das pirâmides, eles levavam boa parte da sua fortuna. Por isso que sabe-se tão pouco a respeito das pirâmides. Eles deixaram poucos documentos, poucos registros de como elas foram construídas. Vocês estão vendo aí do lado 3 homens segurando uma corda. Tá? Eu vou falar isso daqui a pouco, um pouco mais. Mas eles utilizavam essa corda. Observem que você tem o número 3, 4 e 5. É uma relação, tá? De um teorema muito conhecido. Os egípcios, eles utilizavam essa relação, eles usavam exatamente essa corda para formar o ângulo reto das pirâmides. Tá? Ah, mas o que é o ângulo reto? É aquele que tem 90 graus. Onde que você encontra isso? Olha na sua casa, todos os cantos da parede, tá? Eles têm 90 graus, a menos que o pedreiro que construiu lá não tenha feito a medição correta. Vamos mudar um pouco agora de continente, vamos para o continente americano. Olha só para vocês verem. A matemática e os maias. Os maias, tá? Que é um povo que vivia principalmente na América Central, onde hoje é o México, Panamá. Olha só para vocês verem. Eles tinham também um sistema de numeração, tá? Muito bem desenvolvido e muito fácil também de se perceber como que ele era utilizado, usando símbolos, né? E símbolos fáceis, inclusive. E eles também já construíam as suas pirâmides. Né? Aí, no caso, não tinha, né, a função de tumbas, né, mas sim de templos religiosos. Mas olhem só para vocês verem, são duas civilizações muito distantes e que já tinham os seus próprios sistemas de numeração. Bom, vamos ver agora a matemática e os gregos. Os gregos eles tiveram um papel diferencial e especial dentro da história da matemática. Por quê? Porque eles levam um outro patamar à matemática, né, através dos seus filósofos. Eles começam a encarar a matemática como uma ciência. Tá? Então, os seus filósofos, muito notáveis, né, muito conhecidos até hoje, tanto dentro da área da matemática quanto da filosofia, Tales, Pitágoras, Arquimedes, Apolônio, Euclides, dentre outros, tá? Eles fizeram um diferencial em relação aos outros povos. Qual foi esse diferencial? A primeira coisa foi fazer anotações. Eles escreviam tudo, eles anotavam tudo. Eles fizeram o que nós chamamos hoje de postulados, ou seja, eles registravam e eles tentavam provar os acontecimentos matemáticos. Então, por exemplo, o que nós vimos no slide anterior, lá que eu falei para vocês, né, a respeito de construir o ângulo de 90 graus.
nada mais é que o Teorema de Pitágoras. E quem utilizava, né, aquelas cordas, aquela corda, na verdade, né, eram os egípcios. Mas quem postulou, quem colocou no papel, quem transformou, né, esse acontecimento em uma ciência foi Pitágoras, porque foi ele que anotou e foi ele que provou que a soma do quadrado, dos quadrados formados nos dois catetos é igual ao quadrado formado no cateto da hipotenusa, do lado da hipotenusa. Então isso é um postulado, isso é uma lei matemática. E os gregos conseguiram fazer isso. Tá? Então por isso que eles se destacam e por isso que a partir daqui a matemática, assim como a filosofia, elas ganham outra dimensão, uma dimensão muito maior, muito mais usual. A matemática ela passa a ser reconhecida como parte da vivência humana. Tá? O homem e a matemática eles estão juntos. Aqui nós temos uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Ele já está feito, mas você tem aí na parte central em branco um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. Em vermelho você tem o quadrado formado por um dos catetos. Logo embaixo você tem o outro quadrado formado pelo outro cateto maior. Então você tem aí o número 1, 2, 3 representado por 4 cores, amarelo, rosa, azul e verde piscina. E observem que o lado maior, que é a hipotenusa, dentro desse quadrado formado na hipotenusa, você tem os dois quadrados menores, ou seja, eles foram colocados dentro da hipotenusa. Eles cabem certinho, eles são iguais ao quadrado formado pela hipotenusa. O que diz o Teorema de Pitágoras? Repetindo, tá? A soma do quadrado formado pelos catetos, cateto B e C, é igual ao quadrado formado pela hipotenusa, que aqui na fórmula é representado pela letra A. Relembrando, tá? Todas as demonstrações que os gregos faziam, tá? Elas eram geométricas. Então esse desenho é uma representação do que os gregos faziam. Eles provavam geometricamente através de desenhos ou mesmo através de quebra-cabeça que esse teorema era verdadeiro. Só depois que eles iam para a fórmula. Então, aí você tem a fórmula a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Relembrando, a é a hipotenusa, que é o lado maior, que é o quadrado menor, e o b e o c são os catetos, que são os lados menores, e que formam esses dois quadrados que cabem dentro da hipotenusa. Só para recordar um pouco aqui, os algarismos romanos, eles foram também muito utilizados, tá? Eles usam aí letras do alfabeto, né? Letra I, letra V, letra L, letra X, letra D. Então, para representar as quantidades, aí os números, né? E hoje em dia eles não são mais tão utilizados, né? Onde que você pode encontrar os algarismos romanos, né? Quem for fazer direito, né? Nas leis, né, para mostrar os capítulos da lei, também em livros, capítulo 1, capítulo 2, não são mais tão utilizados, mas eles foram muito utilizados pelos romanos e por alguns outros povos. Eu vou falar um pouco agora a respeito de alguns matemáticos que foram célebres nas suas épocas, nas suas respectivas épocas, tais como Bhaskara, Leonardo de Pisa. Ele tem esse nome porque ele nasceu na cidade de Pisa, mas na verdade é o Fibonacci, o Galileu Galilei. Ah, mas o Galileu Galilei ele foi matemático? Sim, ele foi matemático, tá? Ele trabalhou muito no ramo da física, mas todos os acontecimentos físicos ele provava através da matemática. Kepler, Descartes, Pascal, Newton, Gauss e Hussein, tá? É um pouco, nós não vamos falar de todos, mas pelo menos de alguns deles. Bom, pessoal, agora eu vou começar a falar a respeito de alguns matemáticos em ordem cronológica. Eu vou começar pelo Fibonacci, tá? Também conhecido como Leonardo de Pisa. Por que Leonardo de Pisa? Pisa é a cidade no centro da Itália de onde ele era, tá? Onde ele fez as suas anotações e onde ele estudou principalmente a respeito do que é chamado do número de ouro, que representa nada mais nada menos que a perfeição da natureza. O que ele conseguiu observar? E provar, inclusive, né? Ele observou e provou que
várias formas da natureza, como essa flor que está representada na figura, assim como um caramujo, eles seguem uma sequência matemática exata. Olha lá para vocês verem, tá? Olhem o esboço que foi feito do lado, com os números, e logo em seguida as formas da natureza. Tá? É muito interessante, é conhecido então como número de ouro, tá? Que representa a perfeição das formas da natureza. Nós não podemos deixar de falar do Galileu Galilei. Ele é muito conhecido na física, mas não se esqueçam que todo físico também é matemático. Todos os acontecimentos físicos eles precisam ser provados matematicamente, tá? O Galileu Galilei é conhecido como o pai do método científico. O que significa isso? Tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma hipótese, tá? E eu tenho que procurar saber se essa hipótese é verdadeira ou não. E como que eu faço isso? Através de observações e de experimentos, de experiências. Eu vou, depois que eu fizer essas observações e essas experiências, eu vou analisar os dados e concluir se eles são ou não verdadeiros. Um exemplo prático para ficar mais fácil. Eu tenho duas pedras, uma de 10 quilos e uma de 1 quilo. Uma de 10 quilos e uma de 1 quilo. Se eu estou em uma determinada altura e eu solto as duas ao mesmo tempo, as duas cairão juntas ao solo ou a mais pesada vai cair primeiro? Né? Todos já sabem, né, que as duas caem ao mesmo tempo. Ou seja, o Galileu Galilei, através de experimentos, ele conseguiu provar, né, e ele fez isso uma lei, um postulado, né, que dois objetos independentes da sua massa, quando são não lançados, soltos ao mesmo tempo de determinada altura, os dois cairão exatamente no mesmo tempo, levarão o mesmo tempo para percorrer essa determinada distância. Tá? E ele é o pai da metodologia, do método científico exatamente por isso. Porque ele determinou que, para você falar que uma coisa é verdadeira, você tem que provar que realmente ela é. Tá? Olha só para vocês verem, René Descartes, não poderíamos deixar de citá-lo, né? Ele é famoso pela frase penso, logo existo, tá? Mas também pelo famoso plano cartesiano. Então ele está aí do lado, olha lá para vocês verem, só para vocês relembrarem, por que se chama plano cartesiano? Em referência ao seu nome, porque foi ele quem desenvolveu essa metodologia de representar os números, tá? Através de dois eixos, um na horizontal, o outro na vertical, e através desse plano cartesiano você consegue representar todas as operações matemáticas, tá? É muito interessante também. Aqui nós temos, olha só para vocês verem, né, o Pascal, né? Primeiramente aí você tem o triângulo de Pascal, ele é muito fácil de ser construído. Tentem perceber a lógica ou pesquisar como que foi construído 1, 1, 2, depois 1, 3, 3, 1. Como será que ele foi construído esse triângulo, tá? Ele construiu esse triângulo e ele também é conhecido como o pai da calculadora, porque ele desenvolveu essa primeira máquina aí que foi uma calculadora, tá? Para quem gosta de linguagem de computação, inclusive em homenagem a ele, existe uma linguagem de computadores que se chama Pascal. Ela já não é mais tão usual, mas ainda é utilizada, tá? Então Pascal, tá, ele também, com esse feito de ter construído essa calculadora, ele também dá aí um passo enorme e determinante para o que nós temos hoje, que é o computador, que são os computadores, e posteriormente os celulares. Então também é muito, muito importante, muito interessante. Bom, aqui nós temos o Gauss. Eu destaquei aqui dois dos seus estudos. Um deles foi a construção de um polígono de 17 lados, tá? Ele fez também várias observações a respeito da astronomia. E aqui tem uma curiosidade sobre eles. Observem esses números aqui, tá? Diz a história, tá, que ele era um aluno muito indisciplinado dentro da sala de aula. E um dos seus professores, tá, deu a seguinte tarefa para ele, até para que ele se ocupasse um pouco, né, porque os professores já percebiam que ele era um bom aluno de matemática. E o professor pediu para que ele somasse os números de 1 até o 100, para que ele levasse um tempo maior e ficasse um pouco quieto. Só que 2 minutos depois, né,
ele já estava lá com o resultado. Como que ele fez isso? Observem os traços. Ele pegou do número 1 até o 100 e ele percebeu que, se você pegar os números extremos, no caso ele pegou o 1 e o 100, e depois os seus antecessores, e no caso do 1 o seu sucessor, e fosse somando, o resultado seria o mesmo. Ou seja, se eu pegar o 1 e pegar o 100, somando os dois, 101. Se eu pegar o número 2, que é o sucessor do 1, e o antecessor do 100, que é o 99, se eu somá-los também vai dar 101, e assim sucessivamente. Fazendo isso, tá? E depois multiplicando pela metade dos números que você tem, que no caso é 50, você tem a soma dos números. É uma curiosidade matemática. Tá? Isso serve para números pares. Tá? Então você pega o último número, o primeiro e o último, soma os dois e multiplica pela quantidade, pela metade dos números que você tem, que você vai ter a soma de todos estes números. É uma curiosidade aqui matemática que o Gauss que desenvolveu. Bom, para finalizar e para ser mais contemporâneo, nós não poderíamos esquecer de falar do sistema de numeração binário. Não se esqueçam que o sistema de numeração que nós usamos é o sistema decimal, porque nós temos 10 símbolos do 0 ao 9 e através desses 10 símbolos nós conseguimos formar todos os outros números. Mas o sistema de numeração binário, como vocês podem até ver aí pela imagem, ele utiliza binário de 2, ele usa só dois caracteres, 1 e o 2, 1 e o 0, desculpa, o 1 e o 0, 0, 1 e assim vai, tá? E ele é utilizado nas linguagens de computador, tá? Então, na verdade, é muito importante também, tá? Tanto é que é muito falado o código binário, o sistema de combinação binária, e é ele, inclusive, que, por exemplo, quando você fala quantos megabytes, né? Por quê? Em referência aos números binários, tá? Quantos kbytes, e assim sucessivamente. Então, pessoal, esse foi um pouquinho, tá, dessa aula de matemática de hoje, da história da matemática. Tá? Então, toda vez que você pegar o seu celular hoje, que é um dos instrumentos que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tenham em mente que nós só temos este celular, essa tecnologia em mãos, graças à matemática. Se não fossem esses matemáticos e vários outros, né, que eu não citei, nós não teríamos toda essa tecnologia que nós temos hoje, nós não teríamos energia elétrica, nós não teríamos os carros funcionando, dentre um monte de outras coisas, tá? Então a matemática, tá? Ela é muito importante para nós. Fazendo ainda algumas considerações, duas para ser mais exato. Olha só, as descobertas matemáticas estão relacionadas com os avanços obtidos pela sociedade, tanto intelectuais como comerciais. A matemática evoluiu, passando de uma simples ferramenta que auxiliava os problemas práticos para uma ciência que serviu como chave para analisar o mundo e a natureza em que vivemos. É só você pensar daquele um dos primeiros exemplos que eu dei, né, do sujeito, né, na pré-história, ele começar a contar os seus animais a respeito, relacionar cada animal com uma pedra, com o celular que você tem na sua mão hoje, que você pode estar vendo essa aula ou qualquer outra coisa que você queira ver. Bom, pessoal, então é isto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Repetindo, a história da matemática tem muito mais a ser visto, muito mais a ser estudado para aqueles que se interessarem, procurem alguma curiosidade a respeito desses matemáticos que eu citei para vocês e de vários outros. E aí estão as referências bibliográficas que eu utilizei, inclusive de onde eu coletei as imagens, tá? Um abração para todos.